Continuando então as aulas práticas de tecido epitelial glandular, glândulas exócrinas, agora a gente vai ver as glândulas compostas. Nessa aula eu pretendo falar para vocês sobre a glândula, sobre a lâmina da glândula submandibular e também da sublingual. Então, ambas são glândulas compostas, túbulo acinar, né, com ácidos serosos e mucosos. No caso da glândula submandibular, tem uma quantidade mais ou menos igual de ácidos serosos e mucosos, tá? Então, a glândula submandibular, né, a gente está vendo ela aqui, ó, a submandibular é essa aqui, ela é uma glândula composta que tem tanto uma porção acinar, que é essa parte mais arredondada, quanto a porção tubular, tá? Essa parte aqui seria mais tubular, ó. Tá? E apresenta ácidos serosos. Lembra que o seroso é aquele que é mais aquoso, né? Que tem mais afinidade com água. E os ácidos mucosos vão produzir substâncias mais lipídicas, né? Então, elas vão ser a parte mais esbranquiçada da lâmina, tá? Então, vamos lá no Histology Guide. Slide box, e daí nós vamos entrar nessa parte aqui, ó, de glândulas exócrinas. Aqui temos a glândula submandibular, essa aqui, ó. Tá? Ó, então, aqui vimos o total da glândula, né? Daí a gente aproxima. Dá para ver que ela é uma estrutura grande, né, cheio da parte produtora de substâncias e também tem alguns ductos, né? Aqui a gente vê alguns ductos, ó, tá? Que também são ductos, tá? E aqui é a porção secretora, né? Eu costumo dizer que ela parece tipo um brócolizinhos de cabeça para baixo, assim, tipo, onde a porção da arvorezinha do brócolis, as folhinhas, seriam a glândula e o caulezinho do brócolis seriam os ductos, né? Então, como ela é uma glândula mista, acinar e tubular, a gente consegue, e tem tantos ácidos serosos quanto mucosos, tá? A gente visualiza aqui, então, aqui ácidos mucosos, esse branquinho, e aqui os ácidos serosos. Esses que coram melhor são os ácidos serosos, e aqui ácidos mucosos, tá? Então, essa aqui é a glândula submandibular. Aqui mais uma imagem da glândula submandibular, lá do Histology Guide, né, mostrando os ácidos serosos, que são bem corados, ó. Como ele é organizado, como é fácil de identificar aqui pelos desenhos do Di Fiore, né? Ó, então, na verdade, essas células vão produzindo a substância serosa, né, então aquosa, e vão liberando nesse ducto aqui, ó, na luz, né, desse ácido. E daí, da luz do ácido, vai para a porção dos túbulos, que vai desembocar lá na região, então, depois na cavidade oral. E aqui detalhes do ácidos mucosos, ó, que são a parte mais, que não cora direito, essa parte mais branca, ó. Então, que produz uma substância mais lipídica, tá? Então, ele vai produzindo a substância e vai liberando na luz desse ácido, que depois vai desembocar nos ductos, né? Ductos menores e ductos maiores. Bom, a próxima lâmina, então, é a lâmina sublingual, que também é uma glândula composta, túbulo acinar, só que ela tem tanto ácidos serosos quanto mucosos, mas tem um predomínio de ácidos mucosos. Ó, então, como é que é? Aqui é a localização da glândula sublingual, né? E dá para ver nitidamente que tem muito mais ácidos mucosos, ó. Tem muito mais o branco
do que esse que cora melhor, que são os ácidos serosos. E aqui a gente consegue ver a meia-lua serosa, tá? Que a meia-lua serosa é uma coisa que, na verdade, ela não existe no indivíduo, ele é um artefato do processo de preparação das lâminas. Então, quando essa lâmina é preparada, acaba que a porção mucosa ocupa um espaço maior e a gente consegue visualizar essas meia-luas serosas. Ó. Então, na verdade, a parte mucosa fica, né, fica formando essa meia-lua serosa aqui, que a porção serosa fica num cantinho desse ácido mucoso. Tá? Ó, aqui a gente vê na sublingual tem muito mais ácidos mucosos, né? E aqui serosos, e tem esse artefato que é a meia-lua serosa, que é um artefato do processo de preparação da lâmina. Então, vamos lá no Histology Guide. Opa. Vamos voltar. Então, logo embaixo ali da submandibular, temos a glândula sublingual. Então, aqui a gente consegue ver alguns ductos, ó. Ductos. E aqui a porção secretora da glândula. E daí a gente vê que tem muito mais secreção mucosa, né? E tem também um pouco de serosa, né? E aqui a gente consegue ver o artefato que é a meia-lua serosa, que em volta dos ácidos mucosos tem essa estrutura, ó, que é a meia-lua serosa. Ó, aqui tá bem bonitinho. Então, a parte mucosa e a parte serosa.